Anyway, I'm hiding up here, and it's very exciting. That's about where I'm gonna leave it. She's feeling pressure. She's feeling. Não é novidade pra ninguém que nós sentimos medo. E não é à toa, o medo protege a gente. Veja bem, o medo te impedia de entrar em uma caverna que você não conhecia na pré-história, já que lá podia ter algum predador. E também te impede de pular de um lugar alto, mesmo que no fundo venha um pensamento se imaginando fazendo aquilo. A questão é que, por natureza, algo nos impede de nos pôr em risco. Mas e se nós, ao invés de superarmos o medo e atingirmos nosso potencial em relação às coisas que não nos põem em risco real, que talvez era o que deveria ser feito, nós na verdade o ignorássemos? O que aconteceria se nós simplesmente não sentíssemos o medo? Ao longo do tempo, o homem, em busca de superar os seus limites, criou desafios que impusessem seu medo à prova. Montanhas russas, paraquedismo, bungee jump, caça, pesca em alto mar, entre outras atividades que testam os limites de até onde vai o medo. E no Alasca e regiões com climas parecidos, é comum as pessoas acamparem e observarem ursos, por exemplo. Assim como num safari, as pessoas se aventuram em busca de adquirir uma experiência mais exótica e acampam em meio a esses animais selvagens, fazendo disso um hobby. Mas e se durante uma atividade corriqueira como essa, as coisas saíssem do controle? Timothy Treadwell, um ambientalista e documentarista americano que dedicou os últimos 13 verões da sua vida a viver entre ursos pardos no Katmai National Park and Preserve. Seu objetivo era filmar, estudar, proteger esses animais que ele acreditava serem mal compreendidos. Antes de se tornar conhecido, Timothy era uma pessoa comum, que viveu uma vida comum, mas durante a infância ele foi tratado de uma maneira diferente. Na escola sempre era desprezado pelo grupo de amigos, mas seguiu em frente, cresceu e foi para a faculdade. Mas por questões pessoais, ele abandonou os estudos na faculdade e passou por um período de alcoolismo. Timothy não estava bem mentalmente e acabou possuindo uma dependência química de diversos tipos de substâncias. Mas, por conta de um amigo que queria ajudar, ele o recomendou uma atividade, de acampar entre os ursos. E um encontro com o urso no Alasca mudou completamente sua vida, levando-o a abandonar as drogas e dedicar sua existência à conservação da natureza. Timothy se sentia realmente conectado com a natureza, como se fossem um só. Largou sua dependência química e resolveu adotar o hábito de acampar como estilo de vida, algo muito comum no cotidiano americano. Mas o que Timothy não sabia era o perigo em que ele estava se metendo. A obsessão de Timothy por acampar entre os ursos era tanta que ele acreditava ter um tipo de conexão com os animais e os tratava que nem pets, chegando próximo aos ursos, mantendo contato, até mesmo encostando em alguns ursos, ignorando completamente o regulamento que as instituições passavam para quem fosse acampar na região, realmente tratando os ursos como se fossem cachorros ou gatos. Veja bem, estamos falando de ursos, animais predadores, se tratando do urso pardo, que é o segundo maior predador do mundo. As pessoas que praticam camping são instruídas a portarem spray anti-urso, mudarem suas barracas de local e o principal de tudo, evitarem a prática em períodos reprodutivos e para hibernação no outono. Voltando e repetindo, um animal como o urso pardo, que é o segundo maior predador do mundo, somente atrás do urso polar, consegue fazer um estrago enorme em uma pessoa, já que possui garras enormes, mandíbula forte, chega até em 700 quilos em bom estado de saúde. Então um ataque de um urso não é brincadeira, não é que nem ser atacado, sei lá, por um cachorro. E eu não tô levando em consideração também um cachorro grande, um cachorro grande já faz um estrago. Por mais que os ataques deles contra os humanos não são frequentes, agir como Timothy agia fazia ter um resultado que não era satisfatório. Timothy com o tempo se tornou famoso, foi chamado em alguns programas, fizeram até um documentário sobre ele, e sempre era questionável se o que fazia era seguro. Ele sempre rebatia que um urso não se trata de uma criatura ruim, mas sim amigável. Inclusive, o documentário que fizeram é baseado em algumas filmagens que ele tinha e mostra a aproximação do Timothy com os ursos, mostra a rotina
rotina, enfim. Ele realmente era meio louco das ideias. Todo mundo tratava ele que nem louco e achava que ele fazia uma insanidade. Com razão, até porque se tratavam de ursos. Eu tô sempre falando disso, que se trata de urso. Eu tô sempre levando isso em consideração porque realmente é uma loucura o que esse cara fazia, irmão. Pensa num leão. Pensa em você se aproximando de um leão e afagando ele, mas ele ainda é um animal selvagem. Tem os instintos de leão. Ele é um leão. É muito comum a gente ver esses vídeos de criatórios, eu não sei se é assim que se chama, enfim, desses locais que criam animais selvagens, o pessoal se aproximando. E mesmo assim é muito perigoso, você precisa ter uma cautela, saber o que você tá fazendo. O Instituto Onça Pintada, por exemplo, que é o mais famoso instituto de onça pintada do mundo, e é aqui no Brasil inclusive, mostra isso, que os animais como onças, ainda são animais predatórios, então você precisa tomar cuidado. Por mais que eles façam carinho, tratem como pets, ainda tem um protocolo a ser seguido. Em período reprodutivo você não pode se aproximar tanto. Eu já vi alguns vídeos em que a alimentação é feita em um horário específico e que a gente não se aproxima tanto. Enfim, precisa ter um cuidado, e Timothy negligenciava isso totalmente. Em um dia, como de costume, Tim resolveu ir acampar. Em setembro de 2003, Timothy e sua namorada Amy decidiram permanecer no parque por mais alguns dias, mesmo sendo uma época considerada perigosa. Os salmões já estavam escassos, os ursos precisavam comer o máximo possível antes da hibernação, muitos animais estavam mais agressivos e famintos, então era uma época que estava perigosa. E a orientação era não acampar ou ficar menos dias. Mas no dia 5 de setembro, ao cair da noite, Amy estava no acampamento sozinha e se preparando para dormir, enquanto Tim fazia alguma coisa do lado de fora, até que de repente ela escuta a voz de seu namorado vindo de longe, um tom de terror, mandando ela fugir. Amy pega a câmera rapidamente e começa a gravar o que estava acontecendo. E assim que ela sai, ela se depara com seu namorado sendo devorado por um urso pardo. Já tinha uma idade avançada e, desesperado com a escassez do período, o animal atacou Amy e começou a matar o casal e devorá-los. A câmera que estava gravando, porventura, supostamente estava com a lente tampada, e a única coisa que foi captada foi o áudio dos gritos de Timothy e Amy, os grunhidos de um animal que estava agindo de acordo com seus instintos. Na internet dizem que as gravações são confidenciais, que na verdade a lente nunca esteve tampada, mas algumas pessoas conseguiram vazar um suposto áudio aparentemente quebrado e o recriaram. Antes de passar o áudio aqui, eu sugiro que, caso você seja frágil com esse tipo de conteúdo, eu sugiro que pule pra minutagem que tá na tela. Truly, you must never listen to this. I know, Werner. I'm never going to. As autoridades locais encontraram o urso e o abateram, e confirmaram a morte tendo partes humanas no estômago do animal. Até os dias de hoje, Timothy é lembrado por ambientalistas, tanto por ter sido alguém importante pela causa do mundo animal e dos ursos, que são animais discriminados na região, tanto por pessoas que acreditam que Tim foi radical, fazer uma quebra de protocolos e romantizar animais perigosos. Bom, eu acredito que é uma meia-verdade tudo isso, não sei dizer. Teve uma quebra de protocolo sim, mas realmente o que esse cara fazia era bizarro. Enfim, me diz aí o que você acha desse caso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí e se inscreve, me ajuda muito, meu mano. E cuidado ao acampar em uma floresta à noite.